Você já sentiu que há algo de errado em um lugar, mas não consegue explicar? Existe uma estrada, conhecida como a Estrada dos Perdidos, onde muitos motoristas desapareceram sem deixar vestígios. Hoje, você vai conhecer a história de um caminhoneiro que enfrentou o impossível e sobreviveu a algo muito maior do que ele poderia imaginar. Mas a pergunta é: será que ele realmente escapou do destino que todos temiam? E o que aconteceria se você fosse o próximo a cruzar esse caminho? Se você é fã de mistérios e histórias sobrenaturais, não pode perder o que vem a seguir. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a maneira como você vê a escuridão. E, se você acredita que o inexplicável não pode acontecer, espere até ouvir tudo o que aconteceu naquela estrada. Fique comigo, porque a história está apenas começando. E se você se atrever a seguir, prepare-se para um mistério que ninguém jamais conseguiu resolver. A estrada corta a escuridão como uma cicatriz esquecida no tempo. As lanternas dos postes, espaçadas demais para oferecer segurança, piscam fracamente, como se lutassem contra algo invisível. O asfalto, gasto e rachado, é silencioso testemunho de incontáveis viagens e segredos nunca revelados. Os motoristas que passam por ali evitam olhar para os lados. Sabem, ainda que não confessem, que aquela estrada não é como as outras. Não à noite, não naquele horário. Era por volta das 3 da manhã quando Antônio Ramírez, caminhoneiro experiente, fez sua derradeira viagem pela Estrada dos Perdidos. O vento frio zunia através da cabine, criando um uivo que parecia ecoar de dentro do próprio caminhão. O cansaço pesava sobre seus ombros, mas ele estava acostumado com as madrugadas solitárias. Até que a figura apareceu. Na beira da estrada, uma mulher, parada, vestido branco encardido, cabelos longos cobrindo parcialmente o rosto. Estava descalça, imóvel. O caminhão se aproximava e, ao invés de se afastar ou fazer sinal, ela permaneceu lá, como se estivesse esperando. Antônio sentiu um arrepio subir-lhe a espinha. Ele já ouvirá histórias sobre aquela estrada, sobre motoristas que aceitavam caronas, sobre os que nunca mais foram vistos. Engolindo seco, forçou a si mesmo a manter os olhos na pista, decidido a seguir em frente. Mas, conforme passou por ela, os faróis iluminaram por um segundo seu rosto. Seu coração falhou uma batida, a pele pálida, os olhos afundados, os lábios cortados e um sorriso tenso, perturbador, que não combinava com seus olhos vazios. Então, a cabine do caminhão estremeceu, como se algo houvesse saltado sob o veículo. O espelho retrovisor refletiu um vulto no baú, mas quando ele olhou para trás, nada. O coração martelava seu peito. Manteve as mãos firmes no volante e rezou em sussurros. Por um segundo, achou que havia escapado, mas o frio tomou conta da cabine e o cheiro de terra molhada invadiu suas narinas. Uma voz sussurrada invadiu seus ouvidos. Foi ele. O mundo escureceu. Eu nunca entendi completamente o que aconteceu naquela noite. Meu avô, Antônio Ramírez, sempre foi um homem fechado. E depois daquelas semanas que passou fora de casa, ele se tornou ainda mais distante. Quando eu era criança, ele costumava contar histórias sobre suas viagens, mas sempre evitava falar sobre a Estrada dos Perdidos. Algo naquela estrada parecia mexer com ele de um jeito que ele nunca quis explicar. Agora, como adulto, comecei a me perguntar por que ele foi o único a sobreviver. A única coisa que ele dizia era: fiz o certo, por isso escapei. Mas isso nunca fez sentido.
O que ele queria dizer com isso? O que havia na estrada que fez com que os outros motoristas nunca voltassem? E o que de fato aconteceu naquela noite que ele sempre tentava esquecer? Comecei a investigar. Eu sabia que a única forma de entender o que realmente aconteceu seria ir atrás das respostas que ele nunca me deu. Os jornais antigos, que encontrei guardados em uma caixa empoeirada no sótão, me mostraram a primeira pista. Nos registros de uma edição de 1979, eu encontrei uma notícia que falava sobre uma mulher encontrada morta na Estrada dos Perdidos. O corpo foi descrito como sendo torturado e abusado antes de ser largado ali, à beira da estrada. Os detalhes eram escassos, mas algo naquele relato fez meu estômago apertar. A data coincidia com o período em que meu avô fez aquela viagem, e as poucas descrições que havia do corpo me fizeram pensar: seria ela a mulher que meu avô encontrou? Fui atrás de mais informações. Passei dias na biblioteca, mergulhado em jornais antigos, tentando descobrir o que realmente aconteceu naquele trecho maldito. Encontrei mais relatos de motoristas desaparecidos, todos que haviam feito o mesmo percurso na mesma hora. Mas o que mais me inquietou foi um nome que comecei a ver repetidamente nos registros. A mulher não era uma vítima qualquer. Ela tinha um nome: Maria Silva. Ela não estava apenas na estrada naquele dia. Ela tinha um passado. Um passado que, aparentemente, se conectava de alguma forma ao meu avô, mas de maneira que eu ainda não conseguia compreender. Foi quando comecei a sentir que havia algo mais nesse mistério, algo que não se resolvia com simples jornais e documentos, algo que estava se tornando muito maior do que uma simples pesquisa. Em uma noite particularmente fria, voltei para a casa do meu avô e comecei a revisar o que já tinha encontrado. Enquanto olhava para as pilhas de papéis, comecei a perceber uma sensação estranha. O ar estava mais denso, como se algo estivesse ao meu redor, observando. Me levantei, tentando afastar essa sensação, e fui até a janela. O vento batia forte lá fora, e as árvores balançavam com um ruído que parecia mais um sussurro. Mas quando olhei para a estrada, o que vi foi apenas escuridão. Algo em meu peito apertou. Eu estava começando a sentir o que meu avô sentia quando me dizia para nunca chegar perto daquela estrada à noite. Voltei para o meu trabalho. Enquanto procurava mais informações, algo estranho aconteceu. O rádio, que estava desligado, começou a emitir um som estático, aquele chiado inconfundível. Ao tentar ajustar a frequência, a estática tomou conta de tudo, até que uma palavra, baixa e distante, atravessou o som. Era como se estivesse vindo de algum lugar profundo, distante e aterrador. Foi ele. Senti meu coração parar por um segundo. Não era possível. Quem havia dito isso? O que significava? Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Só a casa, com suas sombras que pareciam se esticar mais do que o normal. O frio aumentou e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Mas sabia que não era apenas o clima ou a velha casa. Algo estava acontecendo, algo que estava ligado à estrada. Algo que meu avô sabia, mas que ele nunca me contou. Eu estava cada vez mais perto de descobrir a verdade, mas a sensação de que a verdade não me daria paz me incomodava. Eu tinha que saber. Não podia parar agora. Mas será que eu estava preparado para o que encontraria? O silêncio da casa era profundo, mas algo dentro de Lucas o incomodava. Não era o barulho da cidade distante ou o tic-tac constante do relógio na parede, mas uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Ele sabia que estava se aproximando de algo perigoso, mas não conseguia parar. A cada passo mais fundo na história do seu avô, ele sentia o peso de algo antigo,
algo que ainda estava vivo, esperando para ser desenterrado. Eu sabia que a história de Maria Silva não era uma coincidência, e algo em meu estômago me dizia que ela estava conectada a todas aquelas mortes, a todos os desaparecimentos na Estrada dos Perdidos. Mas o que realmente aconteceu ali, o que meu avô sabia que me impedia de ver a verdade. Naquela noite, a pesquisa parecia estar tomando outro rumo. Eu estava indo cada vez mais fundo, e a cada documento, cada pista que encontrava, a sensação de estar sendo observado só aumentava. Meu avô sempre me disse que era para eu deixar esse assunto de lado, que nada de bom viria de reviver o passado. Mas eu não conseguia. Algo dentro de mim dizia que ele estava escondendo mais do que imaginava. O que mais ele sabia? Aquela noite, a casa parecia mais escura, como se a própria casa tivesse engolido a luz que costumava iluminá-la. O ar estava carregado. Eu estava na biblioteca, vasculhando as antigas anotações de meu avô, quando algo me chamou a atenção. Não era um documento, nem um artigo de jornal. Era uma fotografia. A imagem, em preto e branco, mostrava uma mulher de olhos vazios, com um semblante que parecia desolado e desconectado do mundo à sua volta. Eu quase não reconhecia a mulher na foto. Seus olhos eram iguais aos da mulher da estrada. Era ela, Maria Silva. Mas não era apenas a foto que me inquietava. Havia algo no fundo, atrás dela, algo que estava parcialmente obscurecido, uma figura sombria que parecia observar a cena. Meu avô nunca mencionara essa fotografia, porque ele nunca me contou sobre ela. O que estava ali, naqueles olhos vazios? Eu me perguntei por que ela estava ali, em meio às anotações que meu avô fez durante as viagens, quando ele parecia tão desesperado para esquecer tudo o que aconteceu. A sensação de medo se intensificava, e eu sabia que estava me aproximando de algo muito maior do que uma simples história de terror. Foi então que o telefone tocou. A campainha que ecoou na casa silenciosa fez meu coração disparar. Não estava esperando nenhuma ligação. Me levantei, sentindo a tensão em meu corpo, e fui até o telefone. A linha estava estática e uma voz sussurrou do outro lado. Ela está esperando. A linha ficou muda e eu fiquei ali, parado. O que isso significava? Era apenas um trote. Eu sabia que não era o caso. Algo em meu interior me dizia que a mulher, Maria Silva, estava me chamando. Mas por quê? O que ela queria de mim? O telefone caiu da minha mão e eu sabia que não podia voltar atrás. Algo estava acontecendo, algo além da minha compreensão. Mas uma parte de mim queria saber, queria entender. Não importava mais o medo, não importava mais a dúvida. Eu tinha que continuar. E então, a casa inteira pareceu estremecer, como se uma força invisível estivesse pressionando contra as paredes. O ar ficou mais pesado, e eu, sem conseguir conter a ansiedade, voltei para a biblioteca. Comecei a procurar por qualquer outra pista que pudesse me ajudar a entender quem estava por trás disso tudo. Durante semanas, as respostas haviam permanecido fora do meu alcance, mas agora parecia que a própria estrada estava me chamando. Eu sentia, sem dúvida, que a mulher na foto tinha algo a ver com tudo isso. E a cada novo detalhe que eu desvendava, mais eu me via envolvido em um pesadelo que não podia mais controlar. A estrada me observava, e eu sabia que a única maneira de entender o que aconteceu seria descer até o fundo dessa escuridão. O silêncio da casa era profundo, mas algo dentro de Lucas o incomodava. Não era o barulho da cidade distante ou o tic-tac constante do relógio na parede, mas uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Ele sabia que estava se aproximando de algo perigoso,
mas não conseguia parar. A cada passo mais fundo na história do seu avô, ele sentia o peso de algo antigo, algo que ainda estava vivo, esperando para ser desenterrado. Eu sabia que a história de Maria Silva não era uma coincidência, e algo em meu estômago me dizia que ela estava conectada a todas aquelas mortes, a todos os desaparecimentos na Estrada dos Perdidos. Mas o que realmente aconteceu ali, o que meu avô sabia que me impedia de ver a verdade? Naquela noite, a pesquisa parecia estar tomando outro rumo. Eu estava indo cada vez mais fundo, e a cada documento, cada pista que encontrava, a sensação de estar sendo observado só aumentava. Meu avô sempre me disse que era para eu deixar esse assunto de lado, que nada de bom viria de reviver o passado. Mas eu não conseguia. Algo dentro de mim dizia que ele estava escondendo mais do que imaginava. O que mais ele sabia? Aquela noite, a casa parecia mais escura, como se a própria casa tivesse engolido a luz que costumava iluminá-la. O ar estava carregado. Eu estava na biblioteca, vasculhando as antigas anotações de meu avô, quando algo me chamou a atenção. Não era um documento, nem um artigo de jornal. Era uma fotografia. A imagem, em preto e branco, mostrava uma mulher de olhos vazios, com um semblante que parecia desolado e desconectado do mundo à sua volta. Eu quase não reconhecia a mulher na foto. Seus olhos eram iguais aos da mulher da estrada. Era ela, Maria Silva. Mas não era apenas a foto que me inquietava. Havia algo no fundo, atrás dela, algo que estava parcialmente obscurecido, uma figura sombria que parecia observar a cena. Meu avô nunca mencionara essa fotografia, porque ele nunca me contou sobre ela. O que estava ali, naqueles olhos vazios? Eu me perguntei por que ela estava ali, em meio às anotações que meu avô fez durante as viagens, quando ele parecia tão desesperado para esquecer tudo o que aconteceu. A sensação de medo se intensificava, e eu sabia que estava me aproximando de algo muito maior do que uma simples história de terror. Foi então que o telefone tocou. A campainha que ecoou na casa silenciosa fez meu coração disparar. Não estava esperando nenhuma ligação. Me levantei, sentindo a tensão em meu corpo, e fui até o telefone. A linha estava estática e uma voz sussurrou do outro lado. Ela está esperando. A linha ficou muda e eu fiquei ali, parado. O que isso significava? Era apenas um trote. Eu sabia que não era o caso. Algo em meu interior me dizia que a mulher, Maria Silva, estava me chamando. Mas por quê? O que ela queria de mim? O telefone caiu da minha mão e eu sabia que não podia voltar atrás. Algo estava acontecendo, algo além da minha compreensão. Mas uma parte de mim queria saber, queria entender. Não importava mais o medo, não importava mais a dúvida. Eu tinha que continuar. E então, a casa inteira pareceu estremecer, como se uma força invisível estivesse pressionando contra as paredes. O ar ficou mais pesado, e eu, sem conseguir conter a ansiedade, voltei para a biblioteca. Comecei a procurar por qualquer outra pista que pudesse me ajudar a entender quem estava por trás disso tudo. Durante semanas, as respostas haviam permanecido fora do meu alcance, mas agora parecia que a própria estrada estava me chamando. Eu sentia, sem dúvida, que a mulher na foto tinha algo a ver com tudo isso. E a cada novo detalhe que eu desvendava, mais eu me via envolvido em um pesadelo que não podia mais controlar. A estrada me observava, e eu sabia que a única maneira de entender o que aconteceu seria descer até o fundo dessa escuridão. O tempo parecia se arrastar de maneira insuportável enquanto as descobertas de Lucas se intensificavam.
À medida que ele vasculhava mais e mais registros antigos e se aprofundava nas histórias de sua família, o peso de seus próprios pensamentos o sufocava. Ele estava à beira de algo muito maior do que uma simples história de vingança. Ele sabia disso. O que aconteceria depois de expor a verdade? Mas o que mais o inquietava não era o passado distante, mas a ideia de que, de alguma forma, o destino de Maria Silva estava irremediavelmente ligado ao seu próprio. Aquelas palavras escritas por seu avô, "Eu sei o que você fez", ficavam se repetindo em sua mente, e ele não conseguia mais ignorá-las. O que seu avô sabia que ele ainda não sabia. Ele precisava de mais respostas, e isso levou a buscar a última pista que restava, uma mulher mencionada em algumas das anotações de seu avô, uma mulher conhecida por ajudar os que estavam ligados a questões sobrenaturais. Ela era uma bruxa, mas não como aquelas histórias que as pessoas costumam contar. Seu nome era Helena e, segundo os relatos, ela tinha o poder de enxergar as linhas tênues que ligam o mundo físico ao espiritual. Com um impulso de desespero, Lucas decidiu procurá-la. A viagem até sua casa foi angustiante. O carro de Lucas quase engolido pela névoa espessa que se erguia ao longo da estrada. As árvores pareciam se fechar sobre ele à medida que avançava, criando uma sensação de claustrofobia, como se o próprio caminho estivesse tentando impedi-lo de chegar a seu destino. A casa de Helena era uma construção antiga, isolada em uma colina que dava para uma floresta densa. Ao se aproximar, Lucas sentiu o coração acelerar. Ele sabia que, após essa visita, nada mais seria como antes. A mulher que ele estava prestes a encontrar não apenas tinha o poder de ajudar a resolver o mistério que o atormentava, mas também poderia alterá-lo para sempre. A porta de madeira rangia ao ser aberta, e lá estava ela. Uma mulher de pele envelhecida pelo tempo, mas com olhos penetrantes que pareciam ver diretamente em sua alma. Helena olhou diretamente para ele, como se já soubesse a razão de sua visita. Não havia palavras de saudação ou sequer um gesto de convite para entrar. Ela apenas fez um movimento com a mão, indicando que ele adentrasse. "Você não deveria estar aqui, Lucas", disse ela com uma voz baixa e quase inaudível. "Mas você está, e não há mais como voltar atrás agora." Ela o conduziu até uma sala onde o ar estava pesado, carregado com o cheiro de ervas e incensos. O ambiente parecia flutuar entre o real e o irreal, como se o tempo e o espaço não se aplicassem ali. "Você está buscando respostas para algo que já está selado. O que aconteceu na Estrada dos Perdidos não foi um acidente. Não foi apenas uma morte. Foi uma escolha." As palavras de Helena caíram como pedras no peito de Lucas. Ele estava tentando entender o que ela queria dizer, mas cada frase parecia fazer o mistério ainda mais impenetrável. Ela o conduziu até uma mesa, onde um amuleto antigo estava disposto sob um pedaço de veludo. Este amuleto foi criado há muitos anos, por aqueles que buscam equilibrar o destino. A mulher que você procura, Maria Silva, ela não descansará até que se faça justiça. Ela quer vingança, mas também quer redenção. A expressão de Helena se suavizou, e ela o observou com mais intensidade. "Você não pode apenas resolver isso de maneira simples. Não é só entregar o assassino. Não é só levá-lo à estrada. Se você fizer isso sem entender, será um novo ciclo. O espírito dela não ficará em paz, e você será o próximo alvo. O que você fizer agora determinará o futuro, não só o seu, mas o de todos ao redor da estrada. Pense bem, Lucas." Essas palavras ecoaram na mente de Lucas enquanto ele olhava para o amuleto diante de si. Era como se a vida dele estivesse ali, no centro daquela sala, prestes a ser moldada pelo destino e pelo passado.
Ele sabia que o caminho à sua frente estava prestes a se tornar mais sombrio e mais complicado, mas ele já havia dado o primeiro passo e não havia como voltar atrás. A estrada o chamava, e ele sabia que era agora ou nunca. Os dias que se seguiram à minha conversa com Helena foram os mais pesados da minha vida. Eu sabia que a estrada, de alguma forma, estava me chamando, mas agora, com as palavras de Helena ecoando em minha mente, a decisão parecia mais assustadora do que nunca. O que seria de mim, de todos ao redor da estrada, se eu seguisse seu conselho? E o que aconteceria se eu falhasse em honrar a memória de Maria Silva? Naquela noite, o som do vento se misturava com algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Era como se o próprio ar estivesse carregado de presságios, tentando me alertar sobre o que estava prestes a acontecer. A casa parecia estar respirando com uma intensidade sinistra, como se estivesse viva. Eu não sabia o que mais esperar, mas sentia que o fim estava mais próximo do que eu gostaria de admitir. A manhã seguinte trouxe consigo uma sensação de inevitabilidade. Eu sabia o que tinha que fazer. O mistério estava se desdobrando diante de mim, e com ele, a verdade sobre o passado sombrio de minha família, a estrada e o espírito que não descansaria até que sua vingança fosse feita. Mas mesmo assim, um medo inexplicável me consumia. Eu temia o que estava por vir, e ao mesmo tempo, sabia que não havia mais volta. Cada passo que eu dava me levava mais para dentro desse pesadelo, e eu sentia que a linha entre o real e o sobrenatural estava se tornando cada vez mais tênue. De alguma forma, eu sabia que a estrada era a chave, o local onde tudo se originara e onde tudo poderia terminar. Não importava o quanto eu tentasse resistir, não importava o quanto o medo me dominasse. Era ali, naquela estrada maldita, que eu teria que enfrentar a verdade. Eu cheguei à estrada de madrugada, como sempre. O silêncio era opressor, com a névoa rastejando sobre o asfalto como uma serpente invisível. A luz dos postes, fraca e intermitente, iluminava o caminho à frente. Tudo estava igual, mas ao mesmo tempo, tudo parecia diferente. O medo estava palpável no ar, e eu sabia que as respostas estavam ao meu alcance. Eu só precisava ter coragem de enfrentá-las. No instante em que meus olhos caíram sobre o asfalto, uma sensação de déjà vu tomou conta de mim. A mulher, Maria Silva, a mesma sensação que meu avô descrevera tantos anos antes. O mesmo terror que ele sentirá. Eu não podia ver seu rosto, mas podia sentir sua presença. O peso do seu espírito pairava sobre a estrada, aguardando o momento em que a vingança seria finalmente completada. Fui até o local onde o corpo dela fora encontrado, o ponto exato que havia sido marcado nos jornais. O asfalto estava trincado, como se o tempo tivesse deixado suas marcas ali, mas nada parecia realmente fora do lugar. No entanto, eu sabia que algo estava prestes a acontecer. O vento uivava ao redor de mim e, de repente, como um sopro gelado, a voz que eu temia soou de novo, dessa vez mais clara do que nunca. Foi ele. Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém. Só a estrada, a névoa e o silêncio. O medo apertou minha garganta e, naquele momento, senti como se minha própria vida estivesse à mercê daquele espírito vingativo. A mulher queria justiça e sabia que a única maneira de obter isso era através da morte de seu assassino. Mas o que eu faria? Lembrei das palavras de Helena. Você não pode apenas entregar o culpado e achar que tudo vai acabar. O ciclo continuará. Ela estava certa. Eu sabia que a estrada não me deixaria sair tão facilmente. Qualquer decisão que eu tomasse agora teria consequências irreversíveis.
e eu não estava preparado para lidar com isso. Foi quando um ruído distante cortou o silêncio. Uma luz se aproximava. Eu a reconheci imediatamente. O caminhão. O mesmo modelo de sempre. O mesmo som do motor. O mesmo destino sombrio. Eu olhei para o fundo da estrada e percebi que ele vinha em minha direção, como se fosse parte do próprio pesadelo. Mas o que me fez tremer foi o rosto do motorista, iluminado pela luz do farol. Era ele, o homem, o assassino de Maria Silva, o mesmo homem que, agora velho e frágil, ainda circulava pela estrada, imune ao peso da culpa que o consumia. Meu coração acelerou. Eu estava diante dele, o homem que, se tivesse agido corretamente, nunca teria sido capaz de escapar da estrada. O assassino, ainda vivo, mas marcado pela condenação que nunca o deixaria. Eu sabia o que precisava fazer. Eu me aproximei, o caminhão diminuindo a velocidade, e com o rosto marcado pela dúvida, minha mão alcançou o volante. Eu estava preparado para fazer o que Helena sugerira, para dar a Maria Silva a justiça que ela tanto queria. Mas, ao encarar aquele homem velho, algo dentro de mim hesitou. Eu estava diante de uma escolha impossível, uma escolha que não tinha volta. A estrada estava mais escura do que nunca. O farol do caminhão iluminava o asfalto trincado à medida que ele se aproximava, e o som dos pneus rolando sob o concreto quebrado era o único ruído que preenchia a noite densa. Eu me sentia como se estivesse sendo puxado para um lugar sem volta. O homem, tão velho e frágil, continuava a se aproximar, mas não era ele quem me causava medo. Era o peso da escolha que eu estava prestes a fazer. Eu sabia que aquele momento tinha chegado. O assassino de Maria Silva estava ali, a poucos metros de mim, como uma sombra que não poderia ser apagada. O que eu faria? Ele já estava velho, provavelmente há poucos anos de sua morte natural, mas isso mudaria algo. Ele merecia viver, sabendo o que havia feito, e eu merecia viver com o peso da decisão que estava prestes a tomar. As palavras de Helena ecoaram em minha mente, como um eco distante que se intensificava a cada batida do meu coração. Não basta simplesmente entregar o culpado, Lucas. Se você fizer isso sem entender as consequências, o espírito dela não ficará em paz. E você também não ficará. Olhei para o caminhão e depois para o homem dentro dele. Ele não me viu ainda, mas eu observava com uma intensidade desesperada. O que fazer? A vingança de Maria Silva estava diante de mim, mas também estava meu avô, meu próprio destino e, de alguma forma, a vida de tantas outras pessoas que passavam por aquela estrada. Se eu entregasse o homem agora, estaria dando paz à mulher que fora brutalmente assassinada, mas e o preço que isso teria para todos nós? E se a vingança dela nunca acabasse, se ela voltasse, mais furiosa, mais insaciável? Eu sabia o que precisava fazer, mas ainda assim hesitei, como se o próprio medo estivesse me segurando, como se a estrada em si quisesse que eu permanecesse ali, preso, impotente diante da escolha. Eu olhei para o caminhão mais uma vez. Ele estava quase parado agora. Eu não podia mais esperar. O homem no caminhão finalmente olhou para mim. Seus olhos eram fracos, mas, por um momento, pareciam conhecer o que estava por vir, como se ele soubesse, instintivamente, que seu fim estava próximo. Ele foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Você veio", disse ele, com uma voz rouca e cansada. "Você vai fazer o quê, garoto? Vingança, justiças." Eu não sabia o que responder. Como dizer a ele que sua morte era necessária para dar paz ao espírito que ele mesmo havia condenado à eternidade de sofrimento? Como explicar que ele não era mais humano,
mas uma lembrança viva de um erro que assombraria todos que passassem por aquele pedaço de estrada. Não sei se você se lembra de mim, eu disse finalmente, a voz trêmula. Mas eu sei o que você fez. E Maria Silva, ela não vai descansar enquanto você estiver vivo. Você sabia disso. Não sabias. Ele apenas me olhou, os olhos vazios de arrependimento, mas também cheios de medo. Ele sabia que o fim estava chegando, mas ainda assim queria evitar. Queria viver. Queria escapar de algo que ele já não podia mais correr. Você não entende, garoto, ele disse com um sorriso forçado. Eu vivi minha vida, fiz o que fiz. Agora, é tarde demais para mudar. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. O medo, a raiva e a tristeza se misturavam dentro de mim. Eu queria matar aquele homem, fazê-lo pagar por tudo o que fez, mas o que ele disse era a mais pura verdade. Eu não podia mudar o passado. Não podia devolver a vida a Maria Silva. Eu não podia corrigir o erro de tantos anos. Mas a estrada não ia me deixar escapar tão facilmente. De repente, algo mudou. O vento aumentou, a neblina se intensificou e o som do caminhão pareceu sumir, como se o próprio mundo tivesse parado. Eu olhei para o homem, agora sem forças, mas a sensação de algo mais tomou conta de mim. Era como se a estrada estivesse me dizendo para tomar uma decisão. E então, um grito desesperado, vindo de dentro do caminhão. Eu olhei para ele, e seu rosto, antes cheio de medo, agora estava pálido, deformado. O que eu vi não era mais um homem, mas uma criatura consumida pela culpa e pelo remorso. Eu senti a presença dela. Maria Silva estava ali, à minha volta, cercando-nos com a fúria de quem já não tinha mais o controle sobre sua própria dor. Ela queria que ele morresse. Ela queria que ele sofresse o que ele fizera a ela. Agora, você entende, sussurrou a voz de Helena em minha mente, mais clara do que nunca. Não há mais escolha, Lucas. A estrada já fez sua parte. Eu estava prestes a tomar uma decisão, a última decisão que me restava. O vento que antes soprava de forma fria e cortante, agora parecia mais denso, como se a própria natureza estivesse se fechando ao redor de mim. Eu sentia o espírito de Maria Silva, sua presença crescente, seu desejo de vingança impregnando o ar. Ela estava ali, em todos os cantos da estrada, no vento, na névoa. Em minha mente, sua voz sussurrava constantemente. Foi ele. Eu não sabia o que fazer. O assassino, agora deformado pela dor e pelo medo, olhava para mim com os olhos suplicantes. Mas não era ele quem eu temia. O que realmente me aterrorizava era o que aconteceria se eu tomasse a decisão errada. Maria Silva queria justiça. Mas a verdadeira questão era: quem estava mais preparado para pagar o preço? O assassino, que já carregava o peso de seus atos, ou eu, que agora me via envolvido em uma trama maior do que qualquer um de nós poderia entender? Eu estava ali, parado no meio da estrada, tentando fazer sentido de tudo o que acontecerá. A minha vida, a vida do meu avô, a maldição da estrada. Cada passo que eu dava me levava mais fundo em um labirinto sem saída. A escolha parecia óbvia, mas o que aconteceria depois? Se eu entregasse aquele homem à vingança de Maria, ele pagaria o preço. Mas e a estrada? Ela continuaria a se alimentar da dor, como sempre fez. Eu não sabia mais o que fazer. O homem velho dentro do caminhão estremeceu, e seu rosto se contorceu em uma expressão de dor. Ele não estava mais pedindo por misericórdia. Ele sabia que o fim estava chegando. A morte estava ali, no ar, como uma sombra. O vento parou de soprar.
e o silêncio se tornou absoluto. Não havia mais caminho de volta. Eu sabia o que tinha que fazer. Com uma mão trêmula, tirei a chave do contato. O som do motor cessou e o último vestígio de luz se apagou. O caminhão estava imóvel. Você não pode mais fugir, velho, eu disse, a voz rouca e pesarosa. Você vai pagar pelo que fez. Eu dei um passo à frente, olhando para o homem, que agora estava completamente pálido e derrotado. Seus olhos pareciam ter perdido a vida, como se a morte já estivesse tomando conta dele. O espírito de Maria Silva estava prestes a levar o que restava de sua alma, mas eu sabia que ele precisava pagar de forma definitiva. Mas então, algo mudou. Um movimento repentino. Uma sombra que passou rapidamente diante de meus olhos. Olhei para o lado, e o que vi fez meu coração falhar uma batida. Maria Silva estava ali, em carne e osso. Ou o que restava disso. Seu rosto estava desfigurado pela tortura, mas seus olhos estavam cheios de uma raiva que não poderia ser ignorada. Ela olhou para o homem, e um grito profundo ecoou pela estrada. Era um grito que partia a alma, uma mistura de dor e ódio. E, sem mais palavras, ela se lançou sobre ele, arrastando para fora do caminhão, como se ele fosse nada mais do que uma marionete em suas mãos. O homem tentou gritar, mas sua voz foi abafada pela força do espírito que o dominava. Eu assisti, paralisado, enquanto a mulher fazia o que deveria ser feito. Ela arrancou de sua vítima a última chance de escapar. Não havia mais perdão, não havia mais misericórdia. O homem pagaria por tudo o que fizera, mas, ao mesmo tempo, a estrada também receberia o que queria. E, ao ver aquilo acontecer, eu entendi. A estrada nunca teria fim. Ela sempre exigiria mais. A vingança, a dor, o sofrimento, tudo continuaria em um ciclo interminável. O espírito de Maria Silva, finalmente em paz, olhou para mim. Seus olhos agora vazios, mas cheios de um tipo de gratidão sombria. Ela não disse nada. Não precisava. Sua missão estava cumprida. E eu sabia que, de alguma forma, o que acontecia ali não era um fim. Era apenas uma pausa. A estrada ainda viveria, ainda assombraria, ainda traria dor e sofrimento para aqueles que passassem por ela. Eu olhei para o lado e vi o homem velho, agora caído no chão, morto. O seu corpo estava sem vida, mas a sensação de que a estrada havia vencido ainda estava no ar. Foi ele, disse Maria, uma última vez. E, com essas palavras, ela desapareceu na névoa. Fui deixado ali, sozinho, mas não estava em paz. A estrada havia me mostrado que, por mais que tentássemos, o mal nunca é completamente extirpado. Ele sempre encontra um caminho de volta. E a estrada, ela sempre estará lá, esperando por alguém. E você? O que faria se estivesse no lugar do Lucas? Entregaria o culpado ou deixaria a estrada continuar sua busca implacável por vingança? A maldição da Estrada dos Perdidos não se encerrou aqui. Será que você vai ser o próximo a cruzá-la? O enigma permanece e a estrada está à sua espera. Se você ainda tem dúvidas sobre o que aconteceu, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo mistério que vamos desvendar. Deixe seu like se gostou dessa história e compartilhe com seus amigos. Agora, a única pergunta que resta é: você se atreveria a voltar? Nos vemos em breve, e quem sabe o que mais você descobrirá.